Hoje eu quero acolher com muita alegria os meus alunos que vieram aqui visitar a nossa comunidade. Eu sou professor de liturgia deles, eu ensino eles isso que a gente está fazendo aqui agora, celebrar. Então eles vieram conhecer a nossa celebração, né? Você se apresenta, que eu ainda não decorei os nomes. Pode levantar aí e se apresentar. Bem-vindos. Eu gosto muito dos meus alunos, só não gosto mais do que vocês, mas gosto muito deles. Bom, hoje a gente está no segundo domingo da Quaresma e aqui na nossa paróquia está um pouquinho diferente, porque nós temos o caminho catecumenal que está acontecendo entre nós. Estamos preparando pessoas que uma delas vai ser batizada, as outras vão ser crismadas na Vigília Pascal. Por causa disto, nós estamos fazendo as leituras do ano A, né? A gente deveria estar fazendo as leituras do ano C, que é o ano de Lucas que nós estamos, mas a igreja determina que quando há catecúmenos, a gente faz então as leituras do ano A. Então pode ser que alguém esteja sentindo essa diferença nas leituras, é o caso de vocês, provavelmente. Então a razão é essa, é obrigatório fazer isso. Então a gente está fazendo conforme a igreja determina. E estou fazendo em todos os horários, porque ninguém dá conta de fazer 2 homilias, 2 preces, 2 sentidos litúrgicos. Aí, né, precisa de 2 padres também, 2 equipes de liturgia, 2 equipes de canto, né? E a gente não tem isso tudo. Então a gente faz para todo mundo do mesmo jeito. Pode ser? Tá bom. Só que o Evangelho é praticamente o mesmo, com algumas nuances próprias de Mateus, né? A gente ouviria o de Lucas, que corresponde a esse mesmo evento. E o evangelista Mateus narra para a gente, depois de Jesus ter anunciado a sua morte e ressurreição, ele fala com os discípulos, antes disso que a gente ouviu hoje, o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes, né? e pelos líderes, né, do povo, vai morrer e vai ressuscitar. Os discípulos não estavam entendendo isso, né? E quando entendiam um pouquinho o que ia acontecer, reagiam muito mal. Mas, depois desse anúncio, Jesus sobe o monte com eles. Tem um evangelho que fala que esse monte chama Monte Tabor, né? E a gente tem lá nesse monte uma experiência que nós chamamos de a transfiguração de Jesus. Jesus escolhe 3 dos discípulos, sobe com eles. Esses 3 são Pedro, Tiago e João. Normalmente, Jesus sempre leva esses 3 para momentos especiais. É muito discutido por que ele escolhe esses 3. Eu gosto de uma explicação que diz que eles eram os mais problemáticos, né? Pedro é um cabeçudo, a gente sabe que custa entender o caminho da cruz, né? Então ele quer sempre fazer Jesus voltar atrás do caminho da cruz. Tiago e João são aqueles que chegam perto de Jesus querendo sentar uma à direita, outra à esquerda, atrás da glória desse mundo, né? E eles também são aqueles que perguntam a Jesus assim, quando eles passaram por uma aldeia de samaritanos, que não recebeu Jesus e os discípulos, eles chegam para Jesus: Senhor, queres que nós mandemos fogo do céu para queimar essa aldeia? Mas Jesus fala: menos, não precisa de tanto. Então eles são difíceis mesmo, então é melhor tê-los por perto. Então Jesus mantém eles bem pertinho, e eu acho isso muito interessante, essa forma de explicar isso. Tem outras explicações também válidas. Bom, e aí esses 3 sobem, de repente lá no alto do monte, Jesus se transfigura à vista deles. A transfiguração fala que a face de Jesus e as roupas de Jesus brilharam muito, né? Brilharam, né, muito forte. E diante dessa cena aparecem 2 pessoas, uma ao lado do outro, que depois Pedro vai dizer que são
Elias e Moisés são representantes das duas grandes unidades da Bíblia. Moisés representa então os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? Os judeus chamavam de Torá, nós chamamos de Pentateuco. E Elias representa os profetas, né? Então também outra unidade grande de livros da Sagrada Escritura, e Jesus conversando com eles, e o texto mostra assim, que Jesus é a síntese da Escritura. Jesus é a palavra reunida, tudo isso nele, sabe? São Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia vai falar que Jesus é o arquivo de Deus. Ele é o arquivo de Deus. Bonito, né? Então, Jesus é esse que resume tudo nele, a lei e os profetas. Bom, e quando Pedro, diante dessa visão, se dá conta, ele fala assim: Senhor, é bom estarmos aqui, está gostoso, está bom aqui. Vamos fazer 3 cabaninhas, uma para você, uma para Elias, outra para Moisés, né? Isso é uma referência, é uma festa e é um tempo, né? Que essa festa comemora, que é a festa das cabanas, quando o povo vivia no deserto e peregrinava, então vivia em cabanas. E depois permaneceu como festa, né? Uma festa muito gostosa, que os judeus apreciavam muito, que era a festa das cabanas. As famílias iam todas para ficar em volta do templo, né? Sob o luar, sob a noite estrelada. Por isso também a gente ouviu Abraão hoje. Então essa referência das festas da cabana é muito interessante, porque tem a ver com essa experiência da aliança, a experiência do êxodo, a experiência do caminho, no deserto, que fez daquela gente povo de Deus. O caminho é que faz da gente um povo. E aí, enquanto Pedro está falando, uma nuvem desce do céu e encobre todos eles. E do meio da nuvem, uma voz se ouve, é a voz do Pai, dizendo: Este é o meu filho, que muito me agrada, escutai-o. Escutai-o. Então essa declaração de amor do Pai por Jesus, e uma recomendação final para nós: escutai-o. Né? E depois que essa voz acontece, os discípulos ficam medrosos, com medo, se atiram ao chão, né? E só fica Jesus e eles. Jesus vai até eles e toca-os. A primeira coisa que Jesus faz é tocá-los. E depois a primeira palavra que Jesus disse, esse que Deus mandou escutar, a primeira palavra que ele diz para os discípulos é: levantem-se, não tenham medo. E aí eles descem da montanha e Jesus recomenda que eles não contem nada disso a ninguém, porque Jesus não quer a glória desse mundo. Qualquer pessoa que escutasse naquele tempo essa história, essa experiência, poderia confundir tudo e achar que Jesus então ia assumir politicamente aquela região, ia querer ser rei do jeito desse mundo, ia querer assumir então o poder, etc. Não, Jesus não quer nada disso. Ele é servo. Jesus é servo. Ele não quer outro lugar. E aí eles continuam o caminho deles. Bom, tem várias coisas aqui bonitas e importantes para nós como discípulos e discípulas de Jesus. A primeira delas é essa palavra que Jesus diz depois do Pai mandar a gente escutar ele, né? Ele diz: levantem-se, não tenham medo. A palavra em grego, levantar, é a mesma palavra usada para ressuscitar. É a mesma. Então é muito interessante, porque o prostrar-se indica a condição de quem está morto, de quem está aniquilado, de quem está prostrado. E Jesus ordena: levante-se, levante-se. Né? A igreja no princípio entendeu que a postura do estar de pé sempre foi a postura de quem é ressuscitado com Cristo. Quem é ressuscitado com Cristo fica de pé. Todos nós. A carta aos Colossenses vai dizer: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto.
Paulo não está falando com gente morta, está falando com gente viva. Então, nós somos já ressuscitados com Jesus, a gente já experimenta essa realidade. E o gesto, né, de estar de pé exprime, né, na experiência cristã, essa vida de ressurreição que já nos alcança, já nos atinge, a gente já vive isso. E depois, não tenham medo, né? Não tenham medo da cena que vocês viram aqui, era muito comum. É muito comum nas aparições, nas manifestações de Deus, nas teofanias, a gente poderia dizer, na Bíblia, em que quem faz essa experiência se atira ao chão porque tem medo de olhar para Deus. Olhar para Deus significa morrer, como você explica. Então eles se atiram ao chão, né, para não correr esse risco de vida, né? Então eles põem a cara no chão mesmo para não ver Deus e não morrer. Bom, mas tem a ver também com o caminho, né? O caminho da cruz de Jesus vai meter medo. Jesus mesmo vai sentir medo, né? E esse caminho, né, mesmo com medo, Jesus enfrenta. Jesus vai adiante. No Horto das Oliveiras a gente vê que Jesus pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, né? E depois ele recobra, né, a promissão. Diz: mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus é fiel ao Pai e à vontade do Pai. O medo é inerente a cada um de nós. Nós todos temos medo, né? E o medo é importante às vezes. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Por exemplo, no trânsito é bom ter um pouquinho de medo, para a gente não se meter a besta e, né, causar um acidente, matar pessoas e fazer coisa errada, né? Então o medo ajuda a gente a se conter, né? Mas quando o medo paralisa a gente, aí ele começa a virar problema. E no caminho, ficar paralisado não adianta, a gente não chega aonde a gente quer. Então Jesus, ele vai vencer esse medo, ele vai assumir essa cruz e vai adiante, porque ele quer chegar lá na Páscoa para nós, por nós, né? E nós que seguimos Jesus, os discípulos ali com ele, a gente também, né, precisa enfrentar os nossos medos na hora do testemunho, porque ser cristão, gente, de verdade, incomoda os outros, né? E a gente vai ter embates, né? Quando a gente decide seguir o Evangelho de Jesus, levar a sério essa proposta de vida, a gente vai encontrar, né, muitos obstáculos, como aqueles que Jesus encontrou lá no deserto e outros tantos que ele encontrou ao longo da vida dele. Então, a gente está sendo encorajado por Jesus. Levantem-se, não tenham medo, né? E aí eles descem um monte e prosseguem o caminho deles, né? Então, essa palavra de Jesus de encorajamento, ela é muito importante para mim e para vocês hoje, né? Para a gente seguir no caminho. E isso vale em primeiríssimo lugar para a gente não deixar o caminho da Quaresma. É um caminho importante que vai conduzir a gente à festa da Páscoa, para a gente ficar firme, né? Mas ela é importante também para a nossa vida, porque a nossa vida é uma Quaresma. Nós estamos a caminho da Páscoa futura, da Páscoa definitiva, no dia da nossa morte. E até lá, nós vamos ter enfrentamentos também como discípulos e discípulas, né? São problemas da vida, problemas familiares, de relacionamento, problemas econômicos, problemas, né, que a gente encontra hoje no mundo, na sociedade, diversidade de problemas. E diante deles, Jesus nos convida a enfrentar, a ir adiante, a não parar, a não recuar, né? Isso é importante. E aqui, reunidos, a gente faz essa experiência do Evangelho. Isso é muito legal. Porque toda vez que a gente se reúne aqui, na nossa liturgia, a gente sobe o monte com Jesus. Tem um autor muito bonito, muito bom, que fala da experiência da celebração como uma experiência do Tabor. A missa é uma experiência em que a gente se eleva com Jesus para estar diante de Deus. E eu acho que é verdade. De fato, quando a gente se reúne, alguma coisa acontece que a gente é transfigurado. A gente deixa de ser, né,
gente de qualquer lado, de qualquer perfil, e aí, aqui reunidos, a gente ganha uma feição de povo de Deus. Se transfigura em nós aquilo que Deus fez por nós. Não fez de nós povo, né? Então a nossa reunião já é uma experiência de transfiguração. Depois, quando a gente está aqui reunido, a gente então tem essa experiência de ser abraçado por Deus. Lá no Evangelho, Deus desce como nuvem e abraça aqueles três, junto com Jesus, Moisés e os profetas. Hoje Deus nos abraça aqui todos em Jesus. A gente diz, o Senhor esteja convosco, vocês respondem, Ele está no meio de nós. Para expressar essa presença de Deus, né, que no Evangelho tem a imagem da nuvem, para nós a imagem é o incenso. O incenso reproduz essa experiência de sermos abraçados por Deus, né? E de dentro do incenso, de dentro dessa experiência, desse abraço de Deus, escutar no coração de vocês, no meu, essa fala de Deus: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Toda vez que vocês escutarem o meu filho, escutem ele. Vocês vão ser cada vez mais meus filhos e filhas amados. Então, a gente está sendo introduzido nessa cena do Evangelho. Mas tem mais, olha só. Quando a gente proclama o Evangelho, o próprio Jesus diz à nossa igreja: vem falar aos nossos ouvidos. Ele vem até nós, dizer na mensagem do Evangelho: levanta, não tenha medo. Ele mesmo hoje fala com você: levanta, não tenha medo. E por fim, eu diria assim: olha, essa experiência dos três discípulos, ela é nossa. Nós somos os três discípulos danados, né, que Jesus quer sempre ter junto dele, né? Jesus atrai a gente, né, para ele. É bom que a gente fique perto de Jesus, porque nós também somos cabeçudos, né? A gente também dá trabalho para Jesus, como Pedro, João e Tiago, né? Então ele quer a gente perto dele, né? Quer a gente perto dele, para que a gente então se transforme. E a Quaresma é tempo de transformação. E a gente vai ver depois, ao longo da Sagrada Escritura, que Pedro se torna o príncipe dos apóstolos, né? Aquele que confirma a fé da comunidade. Tiago vai testemunhar com sangue, o primeiro mártir entre os apóstolos, vai testemunhar com sangue o Evangelho. E João vai ser aquele apóstolo que vai ser muito importante na Ásia Menor, anunciando então com o Evangelho, o quarto Evangelho e as cartas tão bonitas de João, né? Que nascem dessa experiência de estar próximo do Senhor. Então Jesus quer vocês e eu muito pertinho dele, né? E essa Quaresma é para a gente se aproximar dele, para a gente ficar bem pertinho dele, para a gente não sair de perto, não sair do caminho, mas ir atrás dele, buscando a Páscoa. Que Deus nos abençoe e nos conceda um bom tempo de Quaresma, um caminho bacana para a gente chegar até a celebração da ressurreição de Cristo. Amém.